Neste vídeo, exploramos os momentos mais perturbadores em que pessoas foram mordidas ao meio por tubarões. Desde um homem que mergulhou em águas cheias de isca para recuperar um cooler caído, até um pobre voluntário entrando no mar para limpar detritos após um pequeno derramamento. Mas primeiro, começamos com um homem que ignorou o aviso de um salva-vidas e voltou a entrar na água apenas para recuperar um inflável à deriva. Era 14 de janeiro de 2015, o calor do verão batendo em uma faixa lotada de areia ao norte de Durban, África do Sul, onde a superfície aparentemente calma do Oceano Índico ocultava um dos predadores mais eficientes da costa. Tolina Mokoena, 33 anos, trabalhava como escriturária de contabilidade. Ela raramente tirava folga, conhecida entre seus colegas de trabalho por se voluntariar para turnos de fim de semana e ficar até tarde durante os períodos movimentados. Esta terça-feira foi diferente. Após 6 semanas consecutivas de horas extras, ela finalmente concordou em tirar um dia pessoal. Ela trouxe sua sobrinha de 9 anos, Kira, prometendo à mãe da menina um divertido passeio na praia. Eles chegaram no meio da manhã, e Tolina alugou uma boia inflável amarela brilhante de um vendedor perto da área de estacionamento. Sua amiga disse que não era uma nadadora forte, preferindo ficar em água até a cintura onde pudesse tocar o fundo. A boia provavelmente deu a ela confiança para se aventurar um pouco mais longe, balançando pacificamente enquanto pequenas ondas passavam por baixo. Sua sobrinha brincava nas águas rasas próximas, construindo estruturas de areia e coletando conchas. Quando os apitos dos salva-vidas soaram forte pela praia, por volta das 11h20 da manhã, a maioria dos nadadores obedeceu imediatamente, dirigindo-se para a costa com crianças a reboque. Tolina também começou a retornar, puxando Kira pela mão. Mas, quando chegaram à altura do joelho, ela percebeu o flutuador amarelo passando pela barra de areia, carregado por uma corrente lateral. O aluguel tinha custado 80 rands, não uma fortuna, mas o suficiente para que perdê-lo parecesse um desperdício. Um salva-vidas na torre gritou através de um megafone para que todos saíssem completamente da água. Tolina acenou em reconhecimento, mas disse à sobrinha para ficar na areia enquanto ela pegava a boia. O salva-vidas não conseguia fisicamente parar todos, então ela conseguiu voltar caminhando para a água. Os tubarões-tigre estão entre os predadores mais oportunistas do oceano, chegando a até 16 pés de comprimento e pesando mais de 1.400 libras. Ao contrário dos grandes tubarões brancos, que preferem águas mais frias, os tubarões-tigre prosperam em zonas tropicais e subtropicais, particularmente ao longo de costas, onde a água turva proporciona camuflagem para a caça de emboscada. Seus dentes serrilhados são exclusivamente adaptados para cortar ossos e cascos de tartaruga. Estudos mostram que os tubarões-tigre são atraídos por cores contrastantes e movimentos erráticos, ambos capazes de desencadear mordidas investigativas. Ela voltou a entrar na água, movendo-se por águas até a cintura com braçadas determinadas. A atividade dos peixes isca tinha se intensificado, criando pequenas erupções de prata na superfície cerca de 30 jardas à sua direita. Vários banhistas que já tinham recolhido seus pertences pararam para olhar, alguns apontando para o comportamento incomum dos peixes. Um homem mais tarde disse aos investigadores que tinha pensado em gritar um aviso, mas assumiu que os salva-vidas estavam gerindo a situação. Tolina chegou a boia em água até o peito, a cerca de 18 metros da costa, e agarrou a alça de plástico escorregadia. Naquele exato momento, o cardume de peixes isca mais próximo dela explodiu para cima em um jato apertado, seus corpos brilhando enquanto se espalhavam em pânico. Ela virou-se em direção à costa, puxando a boia ao lado do corpo. A água agitou-se violentamente à sua esquerda sem aviso. Um tubarão-tigre, mais tarde estimado em aproximadamente 11 pés, com base no raio da mordida, surgiu de baixo em uma súbita investida para cima, sua boca já aberta. O impacto lançou Tolina para cima em um ângulo, seu tronco se curvando bruscamente para trás, enquanto as mandíbulas do tubarão se fechavam em sua cintura logo abaixo da caixa torácica. O flutuador amarelo brilhante se soltou, girando na superfície. Testemunhas na costa viram seu corpo superior se contrair violentamente, enquanto o animal mordia com força esmagadora, seus dentes serrilhados cortando a carne. O tubarão torceu-se bruscamente para a direita, em um movimento característico de rasgo, e a água ao redor dela ficou branca com espuma, e depois vermelho escuro. Seu corpo superior desapareceu sob a superfície em segundos, enquanto o tubarão puxava para baixo, agitando-se em explosões curtas e poderosas. Testemunhas estimaram que o ataque durou apenas alguns segundos. A água continuou a agitar-se por mais alguns segundos, enquanto o sangue se espalhava rapidamente pela superfície em uma nuvem em expansão. O exame médico confirmou mais tarde um trauma catastrófico, com perda substancial de tecido e múltiplas lacerações profundas e irregulares no abdômen e no peito, consistentes com mordidas repetidas. Então, terrivelmente, tudo ficou imóvel, exceto pelo suave balanço da boia amarela abandonada. Um surfista posicionado a cerca de 120 pés pela praia assistiu ao ataque se desenrolar. Ele remou freneticamente em direção à costa, gritando por ajuda antes mesmo de alcançar a areia. Os salva-vidas ativaram as sirenes de emergência segundos após o alerta dele. 2 jet skis de resgate, já posicionados na praia, partiram da estação da torre e chegaram ao local do ataque em cerca de 4 minutos. Eles encontraram apenas o sangue e o flutuador. Um guarda relatou ter visto uma grande forma escura se movendo mais profundamente na água turva, além do banco de areia. Eles não recuperaram restos imediatos.
Uma equipe de mergulho foi enviada 40 minutos depois e localizou os restos a aproximadamente 200 metros da costa, em 18 pés de água. O médico legista relatou trauma catastrófico, com perda substancial de tecido, consistente com um ataque de tubarão grande. As autoridades da praia fecharam cerca de 3 quilômetros de litoral por 2 dias, enquanto as redes de tubarão eram inspecionadas e as patrulhas aumentadas. Notícias locais divulgaram breves relatos sobre o incidente, mas evitaram detalhes gráficos a pedido da família. No entanto, mesmo quando o flutuador amarelo rasgado voltou à costa de Durban como um lembrete, um reparador organizando uma viagem de pesca no Texas logo saltaria para a água manchada de isca atrás de algo que havia deixado cair, segundos antes de um tubarão-touro surgir debaixo d'água. Era 3 de junho de 2017, o sol da tarde brilhando sobre a vasta extensão do Golfo do México, a várias milhas da remota faixa da Padre Island National Seashore, quando um cooler branco escorregou do convés e caiu na água marcada por iscas. Mateu Rinza era um técnico de refrigeração de 41 anos de Corpus Christi, que havia organizado a viagem de pesca com 2 amigos de sua liga de boliche. Ele era conhecido por ser prático e engenhoso, o tipo de homem que consertava seu próprio caminhão e nunca contratava trabalho que ele mesmo pudesse fazer. O cooler que caiu ao mar era dele, um Yeti de $200 que ele economizou por meses para comprar, cheio com a pesca do dia de pargo e peixe-rei, junto com 40 libras de gelo. As águas do Golfo ao redor da Ilha de Padre são turvas o ano todo, com visibilidade raramente excedendo 3 metros, mesmo em dias calmos. As correntes quentes e a abundância de peixes isca tornam este local um excelente terreno de alimentação para os tubarões-touro, uma das espécies de tubarões mais agressivas que existem. Os tubarões-touro podem crescer até 3 metros e pesar aproximadamente 200 quilos, com uma força de mordida superior a 600 kg por polegada quadrada. Ao contrário da maioria dos tubarões, eles prosperam em águas rasas e turvas, onde sua coloração cinza os torna quase invisíveis. O grupo estava jogando iscas na água há 3 horas, jogando pedaços de isca e partes de peixe ao mar para atrair peixes de caça. O cooler estava sentado na borda do barco, inadequadamente preso, quando uma onda balançou o barco e o enviou caindo no golfo. Ele flutuou a 15 pés da popa, claramente visível e derivando lentamente com a correnteza. Os amigos de Mateu imediatamente disseram para ele esperar, que eles poderiam puxá-lo de volta com uma vara de gancho ou rede. Um deles, um homem chamado Dennis Cruz, mencionou especificamente tubarões. Eles tinham visto uma grande sombra passar sob o barco 20 minutos antes, mas Mateu já estava tirando os sapatos de convés, insistindo que levaria 30 segundos. Mateu ignorou a recomendação da guarda costeira de usar um dispositivo de flutuação pessoal ao entrar em águas escadas. A água estava apenas na altura do peito onde estavam ancorados, ele argumentou, e o cooler já estava se afastando. Ele não hesitou. Ele pulou de pés primeiro, criando um respingo que enviou ondas pela superfície calma. A água estava mais quente do que esperado, marrom, esverdeada e opaca. Mateu começou a nadar com braçadas fortes em direção ao cooler, que havia se afastado mais 3 metros. Seus amigos assistiam do barco, um segurando o puçai inutilmente, o outro escaneando a água com crescente inquietação. Mateu alcançou o cooler à deriva em segundos, sua mão se fechando em torno da alça. Ele se virou de volta para o barco, flutuando na água, preparando-se para nadar com uma mão enquanto puxava o cooler atrás dele. Do barco, Dennis foi o primeiro a ver. Uma sombra larga passando por baixo das pernas de Mateu, movendo-se com propósito. Ele abriu a boca para gritar um aviso, mas as palavras ficaram presas na garganta quando a sombra acelerou para cima. O tubarão-touro surgiu de baixo, com força explosiva. Seu focinho rombudo batendo em Mateu antes que suas mandíbulas se fechassem ao redor de sua cintura. O impacto era visível do barco. O corpo inteiro de Mateu foi lançado para cima, dobrando-se de lado sobre o focinho do tubarão, enquanto os dentes cravavam em sua coxa e abdômen, rasgando músculos e tecidos. A mordida foi esmagadora, imediata e catastrófica. As mandíbulas do tubarão exerceram mais de 1.300 libras de pressão, perfurando a pele, músculo e entrando na cavidade abdominal. O grito de Mateu foi agudo e úmido, cortado rapidamente, enquanto o animal o segurava brevemente em suas mandíbulas. Depois, começou a se mover. O tubarão executou movimentos violentos de sacudir e torcer para rasgar pedaços de carne, puxando as pernas superiores e a parte inferior do torso de Mateu. As testemunhas no barco se inclinaram sobre a borda, gritando seu nome, assistindo impotentes enquanto a água irrompia em um caos agitado. Os braços de Mateu e partes de suas pernas apareciam acima da água esporadicamente, mas a maior parte do ataque estava ocultada por água agitada e sangue. O cooler, ainda flutuando por perto, balançava nas ondas criadas pela violência. Um dos homens no barco jogou uma corda instintivamente, um gesto inútil, mas suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia mirar. A corda caiu a 2 metros de distância e flutuou inutilmente. Após aproximadamente 15 segundos de agitação intensa, a superfície ficou estranhamente tranquila. O tubarão soltou o que restava de Mateu e desceu para águas mais profundas. Tudo o que era visível eram manchas vermelhas de água se expandindo, gelo flutuante que havia caído do isopor e alguns pedaços de tecido rasgado de sua camisa. Nenhum corpo emergiu.
Os homens olharam para a água vazia, ambos gritando o nome de Mateu, mas não houve resposta, nenhum movimento, exceto o balanço suave das ondas. Dennis agarrou o rádio VH com as mãos trêmulas e transmitiu um pedido de socorro no canal 16. A guarda costeira respondeu imediatamente, enviando um barco de resposta de 45 pés. Eles chegaram ao local cerca de 22 minutos após a chamada de socorro. Pessoal da guarda costeira conduziu um padrão de busca em torno das coordenadas fornecidas, procurando por qualquer sinal de Mateu. Aproximadamente 35 minutos após o início da busca, membros da tripulação localizaram restos flutuando a 400 metros sudeste do local do ataque. O corpo estava muito mutilado, com trauma severo no abdômen e nas coxas, mostrando carne rasgada e separação parcial do torso inferior. As metades superior e inferior foram separadas por múltiplas mordidas de alimentação ou por carniceiros após a morte. O funeral de Mateu foi realizado 4 dias depois, em Corpus Christi, com a presença de mais de 100 pessoas do seu trabalho, igreja e liga de boliche. Seus 2 amigos que presenciaram o ataque, silenciosamente, pararam de fazer suas viagens anuais de pesca. Mesmo quando a tragédia na Ilha Padre despedaçou um corpo, no Brasil, uma assistente de dentista em lua de mel entrou no mar ao anoitecer, ignorando os avisos sobre o que os resíduos de peixe, descartados, atraíam para aquelas águas. Era 11 de março de 2016, e o sol começava a descer sobre Ilha Grande, lançando luz âmbar sobre a baía, onde o Atlântico encontrava o litoral brasileiro. Ao anoitecer, as águas da Praia de Palmas estariam manchadas de sangue, e a lua de mel de uma jovem terminaria não em celebração, mas em tragédia. Liana Corso era uma assistente dentária de 29 anos de São Paulo, conhecida entre seus colegas por sua meticulosa atenção aos detalhes e sua capacidade de acalmar pacientes ansiosos. Ela conheceu seu marido, Tiago, 3 anos antes, na festa de aniversário de um amigo em comum, e o namoro deles havia sido marcado por viagens de fim de semana a cidades litorâneas ao longo da costa. Amigos disseram que Liana adorava o oceano com um entusiasmo quase infantil, tendo crescido no interior e só descoberto a natação na adolescência. A lua de mel para a Ilha Grande foi ideia de Tiago, uma ilha tranquila e relativamente pouco desenvolvida, onde poderiam escapar do barulho da cidade. Eles chegaram 4 dias atrás e passaram o tempo caminhando por trilhas na floresta e explorando praias isoladas. Liana havia dito à equipe do hotel que queria nadar todos os dias, até brincando que entraria à noite se a água estivesse quente o suficiente. Ela era uma nadadora confiante, embora não particularmente experiente em águas abertas, segundo Tiago, e ela se aproximou do oceano com mais entusiasmo do que cautela. A baía se curvava suavemente ao redor da Praia de Palmas, suas águas enganosamente calmas na enseada protegida. Os tubarões-tigre são predadores oportunistas, geralmente atingindo comprimentos de 3 a 4 metros e pesando até 630 quilos. Seus dentes são adaptados para cortar carne e osso. Eles caçam principalmente durante o crepúsculo, quando a visibilidade é baixa, patrulhando águas rasas onde a presa é mais vulnerável. Naquela manhã, o gerente do hotel mencionou aos hóspedes durante o café da manhã que os barcos de pesca locais frequentemente limpavam seus peixes perto da costa, jogando carcaças de peixe e sangue na água. Ele sugeriu de forma cautelosa que nadar ao anoitecer não era aconselhável devido ao aumento da atividade de tubarões. Liana sorriu educadamente, mas depois disse a Tiago que achava que os locais brasileiros eram exagerados sobre os perigos da vida selvagem. Ela tinha nadado no oceano dezenas de vezes sem incidentes. Não havia salva-vidas de plantão e não havia sinais oficiais de alerta de tubarão na praia. No final da tarde, o casal desceu até a praia. A água estava morna e clara, pequenas ondas acariciando suavemente a areia. Tiago queria fotografar o pôr do sol e montou sua câmera em um tripé perto da linha das árvores. Liana entrou sozinha na água, seu biquíni amarelo brilhando contra a água escurecida. 2 caiaques eram visíveis a cerca de 180 pés da costa, remando paralelamente à praia. Liana entrou na água até a cintura, talvez a 12 metros da praia. Ela se virou para Tiago e acenou. Abaixo dela, o fundo arenoso descia abruptamente para águas mais profundas. Os caiaqueiros relataram ter visto peixes pequenos se dispersarem repentinamente perto da superfície, criando salpicos e sombras sob a água. Um sinal de aviso natural que pescadores experientes reconhecem. O tubarão-tigre atacou com uma única mordida poderosa. Suas mandíbulas se fecharam em torno da pelve e parte superior das coxas de Liana. A mordida causou uma separação parcial da pelve, com tecidos rasgados e trauma nas partes superiores das coxas, consistente com um tubarão-tigre de 4 a 5 metros. O animal não continuou a se alimentar em águas rasas. Após a mordida, ele recuou. O sangue jorrou na água em nuvens espessas, a superfície se agitando com a cauda do tubarão se debatendo. Os braços dela agitaram-se uma vez, 2 vezes, depois ficaram frouxos. O animal submergiu com parte do corpo inferior dela, ainda em suas mandíbulas, deixando o tecido rasgado para trás antes de voltar para águas mais profundas. Seu corpo flutuava de bruços, parcialmente flutuante pelo ar preso em seus pulmões. A água ao seu redor tinha se tornado vermelha escura, se espalhando para fora em um raio em expansão. Os gritos de Tiago fizeram com que os funcionários do hotel corressem para a praia. Um dos caiaquistas já havia começado a remar freneticamente em direção à costa, gritando por socorro. Um funcionário do hotel chamou os serviços de emergência. O barco de patrulha mais próximo estava estacionado a aproximadamente 4 milhas de distância e chegou 18 minutos após a chamada inicial. Nessa altura, Liana já havia sangrado completamente. Os paramédicos só puderam confirmar a morte no local.
O relatório preliminar do legista observou lesões traumáticas graves, com amputação parcial dos membros inferiores, perda extensa de tecido na pelve e coxas superiores, e choque hemorrágico maciço, consistente com uma única mordida investigativa de um tubarão-tigre. A cobertura da mídia local foi escassa e cuidadosamente redigida, descrevendo o incidente como uma tragédia rara e infeliz. O hotel revisou silenciosamente seus protocolos de segurança, adicionando avisos sobre natação ao pôr do sol e colocando placas, além de exigir renúncias assinadas de qualquer hóspede que entrasse na água após as 4 da tarde. Tiago voltou a São Paulo com os restos mortais da esposa 5 dias depois. Ele recusou todos os pedidos de entrevista e deletou suas contas em redes sociais. Enquanto a lua de mel de Liana se transformava em horror nas águas rasas do Brasil, um entregador de eletrodomésticos lutando com um jet ski parado em Bondi Beach descobriria que o predador de ápice do oceano não espera por avisos. Era 9 de fevereiro de 2014, e as águas ao largo de Bondi Beach brilhavam sob o sol da tarde, enquanto Kieran Doyle guiava seu jet ski alugado além da zona de natação designada. Kieran era um entregador de eletrodomésticos de 37 anos de Perth, conhecido entre os colegas por sua natureza descontraída e tendência de encaixar aventura em cada dia livre. Ele havia chegado em Sydney 3 dias antes para o que ele chamou de uma viagem de recomeço. Uma semana sozinho, longe da rotina de carregar geladeiras e organizar cronogramas de entrega. Suas redes sociais mostravam fotos de caminhadas costeiras e refeições à beira-mar, mas o que ele mais queria era sair para o mar. Ele nunca tinha pilotado um jet ski antes daquela tarde. No quiosque de aluguel perto do extremo sul de Bondi, Kieran pagou por um passeio de 30 minutos e assinou o termo de responsabilidade padrão sem lê-lo completamente. O atendente, um estudante universitário trabalhando em um emprego de verão, forneceu um breve resumo verbal de segurança. Fique dentro das boias, evite nadadores, e se o motor parar, permaneça na embarcação e sinalize por ajuda. O atendente notou que Kieran acenou com a cabeça, aparentemente ansioso para seguir em frente. Ele não tinha experiência em navegação e não entendia quão rapidamente as circunstâncias poderiam mudar além da linha de surf. O atendente não insistiu para que ele prendesse o cordão de segurança, e Kieran nunca o prendeu. A zona externa da praia de Bondi desce abruptamente onde o banco de areia termina, criando uma ressurgência rica em nutrientes que atrai peixes-isca e, consequentemente, predadores maiores. Os tubarões brancos são um dos caçadores mais eficientes do oceano, crescendo normalmente entre 3 e 5 metros de comprimento. Seus 300 dentes serrilhados são projetados para cortar carne e ossos, e suas ampolas de Lorenzini detectam campos elétricos de baixa frequência, bem próximos. Embora em águas abertas, eles são frequentemente atraídos por peixes-isca feridos que estão espirrando ou fortes vibrações. Normalmente, atacam de baixo para cima com força explosiva, muitas vezes saltando completamente para fora da água ao mirarem focas. Aproximadamente 15 minutos após o início de seu passeio, o jet ski de Kieran começou a engasgar a cerca de 400 metros da costa, logo além do ponto onde os boias de resgate marcavam o limite da área segura para nadar. Ele tentou reiniciá-lo 3 vezes, cada tentativa resultando em uma tosse fraca do motor antes de morrer completamente. Pessoas na praia relataram ter visto ele acenar uma vez em direção à costa, mas sem urgência. 2 salva-vidas posicionados na torre elevada notaram a embarcação parada através dos binóculos e começaram a preparar uma prancha de resgate seguindo o protocolo padrão para embarcações aquáticas avariadas. Eles estimaram um tempo de resposta de 3 a 4 minutos, o que Kieran não conseguiu reconhecer, e o que os salva-vidas enfatizariam mais tarde em seus relatórios de incidente foi a barbatana dorsal que surgiu brevemente cerca de 50 pés atrás de seu jet ski durante sua segunda tentativa de reiniciar. Em vez de esperar no jet ski como foi instruído, Kieran escorregou para dentro da água, segurando o lado da embarcação com a mão esquerda, enquanto tentava manipular algo sob o casco com a direita, possivelmente a grade de entrada, que às vezes ficava entupida com algas marinhas. Os 2 salva-vidas, agora remando forte em suas pranchas de resgate a aproximadamente 150 metros de distância, viram a grande barbatana dorsal ressurgir muito mais perto da posição de Kieran. Ambos começaram a gritar avisos e a acenar com os braços. Várias testemunhas na praia ouviram os gritos e se viraram para olhar. Kieran virou a cabeça na direção do som exatamente quando a água ao seu redor parecia mudar e escurecer. A grande rosa branca levantou-se de baixo com uma velocidade impressionante, seu impulso carregando tanto o tubarão quanto a vítima para cima contra o casco do jet ski com força suficiente para inclinar a embarcação para o lado enquanto o peso de Kieran se deslocava na água. As mandíbulas do tubarão se fecharam na cintura de Kieran com precisão devastadora. Seus dentes superiores afundaram em sua lombar enquanto a fileira inferior esmagava seu abdômen. Testemunhas descreveram ver uma mordida massiva que engolfou seu torso enquanto a metade inferior permanecia parcialmente visível por alguns segundos antes de ser arrastada para baixo pelo tubarão. O tubarão balançou a cabeça lateralmente uma vez, um comportamento utilizado para rasgar grandes pedaços, então circulou brevemente antes de retornar para outra mordida. O torso superior permaneceu firmemente nas mandíbulas enquanto o tubarão rasgava músculos e ossos. Em vez de uma separação limpa, a metade inferior foi gradualmente puxada para baixo com o movimento da água e o próprio impulso do tubarão. A água irrompeu em uma explosão vermelha escura que se espalhou rapidamente pela superfície. O jet ski, agora virado, derivava lentamente em círculos. Uma das sandálias de Kieran flutuou livremente, balançando na mancha de sangue que se expandia. Os salva-vidas, ainda a 75 metros de distância, imediatamente chamaram reforços e um bote de resgate pelo rádio.
Eles chegaram à área 2 minutos após o ataque, mas não havia nada para resgatar, apenas o jet ski virado e a evidência inconfundível de predação catastrófica. Um barco de resgate salva-vidas de surf chegou aproximadamente 6 minutos após a chamada de emergência inicial, junto com 2 embarcações policiais. Mergulhadores localizaram os restos mortais de Kieran a cerca de 9 metros abaixo da superfície, presos contra uma saliência de rocha a aproximadamente 73 metros do local do ataque. Restos adicionais foram recuperados na manhã seguinte, levados para as rochas na extremidade sul da praia de Bronte, pouco mais de 1 quilômetro de distância. O relatório do legista observou morte por exsanguinação e trauma catastrófico, com ferimentos consistentes com um grande tubarão predador. As medições do raio da mordida sugeriram um tubarão entre 14 e 16 pés de comprimento. A praia de Bondi ficou fechada por 4 dias após o ataque, período em que patrulhas aéreas avistaram vários tubarões brancos na área. A família de Kieran viajou de Perth para reclamar seus restos mortais, e um pequeno serviço fúnebre foi realizado em uma capela com vista para o Oceano Índico, longe da praia que o levou. O sangue de Kieran espalhou-se pela superfície, perto de seu jet ski parado. Enquanto isso, nas Filipinas, um voluntário de limpeza andando pela água até a cintura descobriria que boas intenções não ofereciam proteção contra o tubarão das profundezas turvas. Era 22 de setembro de 2018, e as águas turvas do Porto de Manila guardavam segredos sob sua superfície oleosa. Um pequeno vazamento de combustível 2 dias antes deixou uma camada de detritos flutuando perto da foz do rio onde o Pasig desaguava na baía. E agora uma dúzia de voluntários caminhava pelas águas rasas contaminadas, puxando garrafas plásticas e papelão encharcado em direção aos barcos de coleta que aguardavam. Nenhum deles sabia que as mesmas condições poluídas que os atraíram também tinham atraído um dos predadores mais adaptáveis do oceano, um tubarão-touro que seguira o cheiro de resíduos orgânicos e sangue das fábricas de processamento de peixe rio acima. Ronald Pavico era um carregador de armazém de 45 anos do distrito de Tondo, um homem cujas mãos calejadas contavam a história de 20 anos movendo carga ao longo do cais de Manila. Seus vizinhos o conheciam como confiável, mas quieto, o tipo de homem que chegava cedo ao trabalho e nunca reclamava dos turnos duplos durante a alta temporada. Ele havia se juntado ao esforço de limpeza por meio de uma igreja paroquial onde sua esposa servia como leitora. Ronald raramente participava das atividades da igreja, mas o padre fez um anúncio especial sobre a necessidade de voluntários. E sua esposa disse que algo no apelo direto o comoveu a levantar a mão. Naquele sábado de manhã, Ronald pegou um jeepney para o porto com outros 3 paroquianos, chegando na área de preparação, onde organizadores de um grupo ambiental local distribuíram luvas e sacos de malha. Ele assinou a lista de voluntários com letras maiúsculas cuidadosas e ouviu uma breve palestra de segurança que se concentrou principalmente em evitar objetos cortantes, usar luvas e não beber a água. O coordenador mencionou que o porto externo era geralmente seguro para caminhar, embora a qualidade da água fosse ruim. Os voluntários não foram avisados sobre tubarões, que ocasionalmente estão presentes em águas rasas do porto, especialmente após grandes enxurradas. O grupo também não obteve uma permissão formal das autoridades portuárias, e nenhum plano de resgate ou medidas de primeiros socorros para encontros com predadores marinhos foi discutido. As bordas externas do porto, onde os navios porta-contêineres aguardavam por designações de atracação, criavam uma zona de mistura salobra entre o escoamento do rio e a água do mar. Este ambiente transicional era um território plausível para os tubarões-touro, que podem tolerar tanto água doce quanto salgada. Esses predadores crescem até cerca de 3,5 metros de comprimento e 225 quilos, e têm uma mordida muito poderosa. As estimativas variam de acordo com o estudo. Ao contrário da maioria dos tubarões que evitam águas turvas, os tubarões cabeça chata evoluíram para caçar em visibilidade quase nula, usando a eletrorecepção para detectar contrações musculares de presas a metros de distância. Os voluntários trabalhavam em uma linha solta, movendo-se paralelamente a uma barcaça de carga enferrujada, ancorada a cerca de 60 pés da costa. A água chegava até suas cinturas, o fundo macio com décadas de lodo acumulado. Ronald trabalhava metodicamente, curvando-se para pegar o lixo flutuante e enfiá-lo em sua bolsa de malha. A tripulação da barcaça, 4 homens fazendo uma pausa para fumar no convés, observava os voluntários com leve interesse. Um deles mais tarde disse aos investigadores que havia notado algo grande se movendo sob a superfície, mas assumiu que era detritos presos na corrente. O próprio derramamento criou condições que reduziram a visibilidade a menos de 1 pé. Os respingos dos voluntários imitavam os movimentos erráticos de peixes feridos. Sangue e resíduos orgânicos da foz do rio atraíram o tubarão para o porto dias antes. E ele permaneceu, alimentando-se das presas abundantes que a água poluída escondia. Os tubarões-touro podem apresentar comportamento audacioso em espaços rasos confinados, onde a fuga é limitada, aumentando a chance de ataques oportunistas. Ronald tinha se movido ligeiramente à frente dos outros voluntários, alcançando um grupo de sacolas plásticas emaranhadas em madeira flutuante. Ele puxou as sacolas e voltou para o barco de coleta. A tripulação da barcaça de carga viu a água explodir antes de alguém ouvir o som. O tubarão-touro atacou diretamente de baixo com força devastadora. Seu focinho achatado batendo nas coxas superiores e parte inferior do tronco de Ronald antes de suas mandíbulas se fecharem. O tubarão realizou um movimento de agitação que tubarões equipados com dentes usam para rasgar pedaços de grandes presas. A água ao redor do local de coleta rapidamente se turvou com sangue e detritos.
Os outros voluntários começaram a gritar e a se mover com força em direção ao barco de coleta e à escada da costa. Uma mulher vomitou na água. Um jovem mais tarde disse à polícia que viu as pernas de Ronald gravemente danificadas e flutuando separadamente, enquanto seu torso estava gravemente ferido, mas parcialmente submerso. Segundo testemunhas, tudo aconteceu num instante. Na barcaça, um ajudante de convés pegou o rádio e chamou as autoridades portuárias, gritando que alguém havia sido atacado na água. Uma embarcação de patrulha do porto, estacionada a cerca de 1,2 km no Pier 15, chegou 12 minutos após a chamada, consistente com uma patrulha que estava por perto. Mergulhadores de resgate chegaram dentro de 1 hora e localizaram os restos mortais de Ronald, separados pelo fluxo da corrente em várias seções, consistente com um trauma severo de um tubarão-touro, mas não o desmembramento imediato na altura da cintura, que é extremamente raro. Fragmentos de dentes recuperados no local eram consistentes com um grande tubarão-touro, de aproximadamente 9 a 10 pés de comprimento. A operação de limpeza foi imediatamente suspensa. As autoridades emitiram uma proibição temporária de natação e caminhada para a zona do porto externo, embora a fiscalização tenha sido mínima. A cobertura da mídia local foi breve e discreta, com as autoridades enfatizando a raridade de tais incidentes. O grupo ambiental que organizou a limpeza se desfez silenciosamente 3 meses depois. A igreja realizou uma missa em memória, mas a viúva de Ronald recusou-se a falar publicamente. Incidente. O tubarão nunca foi localizado. Obrigado por assistir. Se você gosta dessas histórias, clique aqui.